E só Ele é Deus. Poder sentar, meus irmãos? Por gentileza, eu gostaria só que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 14, 33. Não, 33. 14, 33. Então, os que estavam no barco vieram e adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Sabemos que tantas situações acontecem na vida da gente que às vezes somos tentados a esquecer quem somos nós, né? Vimos que ao longo da vida acontece tanta situação em nosso meio que às vezes não temos certeza. Será que Jesus Cristo, Ele realmente nos salvou? Será que nós somos filhos de Deus? Então surge a incerteza, a insegurança. E ele vem aqui, né, em Mateus, e fala, Mateus 16, do 15 a 16, ele fala assim: ele lhe disse, e vós quer dizeis, eu sou. Então Simão Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente olha a visão humana com a comprovação humana. E aí quando nós olhamos lá no início de Mateus 3,14, ele fala assim ao seu discípulo: mas João lhe impedia, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Porém Jesus respondeu: permita-me por agora, porque assim nos convém cumprir toda a sua justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus, sido batizado, subiu logo da água, e eis que os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu dizendo: este é meu filho em quem me agrado. A tentação de Jesus era tanta que Satanás usou ele para botar dúvida na cabeça dele se ele realmente era o Filho de Deus. E hoje em dia não é diferente com nós. A gente aceita Jesus e às vezes a gente passamos por prova, passamos por certas situações, apertos, momentos difíceis, e perguntamos: será que realmente eu sou filho de Deus? Acontecendo isso tudo comigo? Será que Deus me abandonou? Será que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? E aí a gente tem a aprovação humana, a comprovação humana, mas a testificação de Deus, a testificação divina, que Ele não nos abandonou, que Ele fala que Ele estará conosco até a consumação do século. Então devemos crer, não é porque hoje estamos passando por crise, como passamos uma crise há alguns anos atrás, sobre a pandemia. Quantos de nós aí se apertamos, quantos de nós queríamos não estar passando por aquele momento, quantos aí chegaram até a se matar
porque perderam alguns bens, e muitos também eram cristãos. E às vezes o cristão fica com dúvida: por que que o ímpio é abençoado e eu não? Mas esquecemos de uma coisa: será que nós se preparamos para aquela situação, para aquele momento? E questionando: Deus, o Senhor me abandonou, será que realmente eu sou seu filho? Olha o que acabamos de ouvir agora no louvor daqueles dois homens que estavam na cruz, um à direita, um à esquerda, e o outro falava: se tu és mesmo Deus vivo, tira-nos daqui. E o outro falava: nós merecemos estar aqui, fizemos por isso, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Mesmo ele estando em uma situação difícil, ele lembrou que Jesus Cristo era o único que podia salvá-lo, era o único que podia mudar aquela realidade, porque a morte de cruz era a pior morte daquele século, era uma vergonha, porque o camarada ficava nu em cima da cruz, mostrando a sua vergonha, para todo mundo saber o que ele fez. E aí você imagina, todos ali zombando, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele veio, pegou a chave da vida e da morte, ele foi ao inferno, e ele veio, para que essa noite ele estivesse, está aqui, morando dentro de mim e de você, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E muitos de nós, às vezes, esquecemos desse detalhe, que nós somos filhos, que nós somos servos, esquecemos de agradecer, esquecemos de buscar a Deus, por causa de algum momento, por causa de alguma crise, ou por causa de alguma situação dentro das nossas casas, dentro dos nossos trabalhos, na nossa escola. E a gente vê que às vezes o filho do ímpio, ele se prepara para isso, e nós não. Sou crente, para que eu vou estudar? Vai ter um concurso público aí, mas eu não preciso estudar não, deve ser a matéria. E o filho do ímpio está se preparando para aquilo, e aí quando ele faz a prova e ele vê que ele não foi bem sucedido naquela prova, ele pergunta, ainda bota Senhor a prova, né? Tem uma lição no curso lá que a gente não pode botar o Senhor à prova, né? E ele bota o Senhor à prova, bota na parede e fala: Senhor, por que que ele passou e eu não? Aí vem a simples pergunta: você se preparou para aquela situação? Às vezes, 6 horas de prova vai garantir a sua vida inteira. E aí pedimos a Deus: Senhor, me dá um carro. Aí você foi para a autoescola? Você já aprendeu a dirigir? Senhor, me dá uma casa, eu quero morar no Jardim Guanabara. Tudo bem. Você tem condições de pagar a despesa dali? É alto, hein? Quando Deus te prepara para aquilo, irmão, fica tranquilo que quando Ele está no negócio, Ele vai te capacitar. Mas Ele quer de você que você também busque, que você também olhe que Ele é o provedor da sua vida. É verdade, Deus. Que Ele não vai te deixar sozinho. Aqui em Mateus 4, capítulo 4, versículo 5,
do 5 ao 7. Então o diabo o levou consigo à santa cidade e o pôs sobre o ponto mais alto do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, porque estás escrito que mandarás a seus anjos acerca de ti e tomarão pelas mãos para que nunca com teus pés tropecem em pedra alguma. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós tentamos nosso Deus? Botamos ele à prova, achamos que o que estamos fazendo estamos certo, não agradecemos pela bênção que ele nos deu. Às vezes é uma bênção pequena, mas foi para aquilo que a gente se preparou, para aquele momento pequeno, mas ele tem algo grande para cada um de nós guardado. Ele está preparando cada um de nós para algo imenso, coisas que a gente nem tem noção de imaginar, de tão lindo e de tão grande que ele está preparando para cada um de nós. E às vezes a gente questiona: meu Deus, será que é isso mesmo? Por que isso tudo veio sobre nós? Então você vê que o inimigo da nossa alma, ele é tão articuloso que ele tentou o nosso Criador. Imagine a gente, quantas vezes ele nos arma cilada, quantas vezes eles preparam coisa para a gente que a gente fala: por que isso, Senhor? Por que motivo isso? Onde isso tudo vai parar? Por que eu estou passando por essa prova? E o nosso Deus sempre fala: eu sou contigo, não desista, eu sou contigo. Glórias. E às vezes porque não fomos promovidos naquele momento no trabalho, eu vou sair do trabalho, porque eu me esforcei, o meu patrão não me viu o meu esforço, e ele não me deu importância nenhuma, e ele está botando uma pessoa agora aqui, que chegou agora, e está sendo promovido. Será que aquela promoção que aquela pessoa está indo não é um livramento para você? É chegada a sua hora? Foi chegado o seu momento? Talvez você não se preparou para aquela promoção, mas devido a você estar ali 10 anos naquele emprego, você acha que aquela promoção possa ser para você. E às vezes Deus está te livrando e falando: não é o seu momento. Tem coisas grandes chegando para você. E às vezes a gente se apressa, a gente quer algo grande, a gente quer algo de Deus, e o momento não é aquele, e Ele está nos livrando, Ele está nos guardando, para que nenhum mal venha nos acontecer. E o nosso Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele olha para cada um de nós com carinho e com cuidado. Que quando nós entramos na sua presença e aceitamos Ele como o nosso Senhor e Salvador, as coisas mudam. Quando a gente entrega de verdade a nossa vida na mão dele. Eu vou ler aqui em Daniel capítulo 1, fala assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. E o Senhor entregou em suas mãos e a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e outros trouxeram a terra de Siná para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro de Deus, de seus deuses. E o rei disse a apesar, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel
da família real e a dos príncipes, rapazes em quem não houvesse defeito físico algum, de boa aparência, entendidos em todas as sabedorias, sábios em conhecimento, de boa inteligência, e que tivesse habilidade em prestar assistência no palácio do rei, e que os ensinamentos, as letras e a língua dos caldeuses. E o rei lhe determinou uma porção diária de alimento da comida do rei e do vinho que bebia, e que assim fosse tratado por 3 anos, para que ao fim deles estivesse diante do rei. E foram entre eles dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azaria, a quais o chefe dos eunucos pôs outro nome a Daniel, Beltesazar, e Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azaria, Abidnego. E Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com a porção diária de alimento da comida do rei, nem do vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para não se alimentar. Meus irmãos, qual tipo de comida que nós estamos comendo? Os senhores aqui têm um pastor abençoado, que ele traz um estudo bíblico da escola bíblica, tem um estudo da palavra para vocês. Qual tipo de comida nós estamos se alimentando? Às vezes, procurando profeta em outros lugares, sendo que o profeta está dentro de casa. E temos, às vezes, decepção, porque encontramos muitas profetadas. E hoje em dia, pasme, tem gente que vende. Liga para você, quer orar por você por telefone, a oração custa tanto. A profecia é tanto, se cumprir, é mais tanto. E a maior profecia está aqui, na minha e na sua mão. É essa profecia aqui que tem que se cumprir. E temos que se alimentar como Daniel se alimentou, não com os manjares do rei, com os alimentos que não oferece a cada um de nós lá fora, mas com a palavra de Deus. Sugue o seu pastor, que eu sei que ele tem muita lenha para queimar, muita coisa para passar para vocês. Sugue ele o máximo que vocês puderem. Tire toda a sabedoria, porque quanto mais vocês pedirem a ele para ensinar, Deus vai dar a ele mais sabedoria. Sugue o seu pastor, porque é dali que vai sair o verdadeiro alimento da palavra de Deus, do alimento, da preparação que ele vai trazer para cada um dos senhores. Não podemos desanimar, porque às vezes temos muito tempo de igreja, muito tempo na presença de Deus, e só escutamos falar da volta de Cristo, e às vezes falamos: quando isso vai acontecer? Quando isso vai chegar? Tenho 50 anos de idade e só escuto falar: poxa, Jesus está voltando. Jesus voltou para muita gente e nós não percebemos. Vamos dar graças a Deus que hoje estamos aqui vivos, porque teve gente que deitou e não acordou. Jesus voltou para aquela pessoa. Tem gente que está num leito de dor dentro de um hospital, ou às vezes em cima da cama. Jesus está tratando para quando chegar o momento, Jesus chegar para ela e voltar para ela, para que ela não fique passando por esse momento. E aqui em Daniel 5:13, diz assim: então Daniel foi trazido diante do rei, e o rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá?
Olha como que é a provação, perguntando se Daniel ainda era o mesmo. Será que você era o mesmo cristão de hoje, de quando você aceitou a Jesus? Será que você é o mesmo cristão depois que você se casou? Meu Deus. Será que você é o mesmo cristão depois que Deus abriu a porta de emprego? Ou de um carro que você pediu a Deus? Ou de uma casa que você pediu a Deus? Ou de uma bênção financeira? Será que você ainda é o mesmo cristão? Será que você acorda pelas madrugadas e agradece a Deus? Meu Jesus, aleluia. Será que você tem o seu devocional, às vezes, por volta de meio-dia, e agradece a Deus pelo seu alimento? Pela oportunidade que Ele está te dando de você servir a Ele, adorar Ele? Será que você ainda é esse cristão? Porque, amados, quebrado ou inteiro, continue na mão do olheiro. Não mude. Seja o mesmo cristão de 10, de 5, de um ano, de um mês atrás. Continue sendo o mesmo cristão. Está difícil? Não largue a mão de Deus. Está impossível? Não largue a mão de Deus, porque o impossível Deus faz. Porque Noé, ele construiu o navio, mas quem induziu aquela arca foi Deus. Aquela arca que parecia aquele navio grandão, não tinha leme, mas tinha um comandante, e era Jesus Cristo, e ele estava conduzindo. E é o mesmo que conduz a minha e a sua vida. Aleluia! E às vezes queremos orar a Deus: Senhor, toma minha vida em suas mãos, resolva meus problemas, está entregue em suas mãos. Mas quando a gente chega ali fora, meu Deus, o que eu faço? Mas você não acabou de entregar na mão de Deus? Como é que agora você pergunta o que você faz? Deixa Deus trabalhar. Quebrado ou inteiro, não largue da mão do olheiro, pois Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É Ele que cuida da gente, é Ele que luta pela gente, é Ele que nos dá a vida. Lá em Gênesis 41, do 40 ao 43. Capítulo 41, versículo 40 até o 43. Tu serás sobre minha casa, e pelo que disseres, se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. E disse mais Faraó a José: eis que te pus sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel de sua mão e pôs na mão de José. Ele disse, e fez-lhe vestir de roupa de linho finíssimo, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir em seu segundo carro, e proclamaram, dizendo: dele dobrai o joelho, e pôs sobre toda a terra do Egito. Mesmo Daniel, mesmo José, longe da sua família, eles não deixaram de adorar a Deus, mesmo eles estando em países diferentes, como cativo, que José foi vendido pelos seus irmãos e foi ali como escravo. Daniel também, ele foi escravo, ele foi para a Babilônia. José foi para o Egito. E nenhum dos dois deixaram de adorar ao Deus vivo.
E é tão engraçado que a gente às vezes se pega. Como que pode você sair de uma terra tão longínqua como um escravo e se tornar ministro, que foi o caso de Daniel? Como pode ser vendido como escravo e se tornar governador, que foi o caso de José? Se nós formos ver na história, naquela época de José no Egito, olha como Deus já vinha tratando, porque Deus falou com ele em Canaã. Lá atrás, ele era jovem, depois de 17 anos que passou na vida dele, ele como escravo, ele foi ser governador, o segundo do Egito. Porém, não existia o cargo de governador. Deus criou aquela situação. Então, às vezes, aquela promoção que nós pensamos, pô, não vai ser para mim, aguarde, vai ser para você. Aquela casa que você almeja, aguarde, vai ser para você. Aquele casamento que você almeja, aguarde, vai ser para você. Deus vai abrir situações para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha suprir a sua necessidade. Basta permanecer firme na sua presença, com a sua palavra, pois é o melhor e o único caminho, é o melhor alimento que nós temos, porque vivemos pela fé, e não por vista, não pelo que nós vemos, mas pelo caminho que Ele nos ensinou, através de nossos pais, porque está lá em Provérbios, né, que a gente aprende tão cedo a ensinar nossos filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando eles crescerem, ele não venha se desviar. Ei, não se preocupa não. Teu filho hoje não quer ir para a igreja? Não se preocupa não, ele tem o temor do Senhor. Na hora certa, quando o sapato apertar, ele sabe o caminho que ele vai procurar. Fica tranquilo, não se preocupa não. Ah, o meu filho hoje está indo para o baile. Não se preocupa não, ele não largou o temor do Senhor não. Na hora certa ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Não se preocupa não. E às vezes a gente fica com aquela tormenta. Ah, hoje eu acho que eu não vou para a igreja porque meu filho está indo para uma praia, eu não sei que tipo de praia é essa, quais são os amigos dele. Não se preocupa não, meus irmãos. Sapato apertar na praia, ainda mais nos dias de hoje, esse calorzão que anda fazendo por aí, esses arrastões que andam na praia aí. Primeira coisa que ele vê aí, rapaz, isso aqui não é para mim não, peraí, ó. Vou ganhar, vou procurar Cristo, que é o melhor caminho. Foi assim que meu pai e minha mãe me ensinou. Aqui em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 12 ao 13, diz assim: e as mãos de Moisés estavam pesadas, pelos que tomaram uma pedra e puseram-na debaixo dele, e se tornou sobre ela, e Arão e Ur sustentavam suas mãos, um de uma parte e o outro de outra parte. Assim houve em suas mãos firmeza até que se pôs o sol. Meus irmãos, eu fiquei perguntando a Deus por que essa passagem. Se eu vim falando de identidade até agora, por que falar de Moisés, Arão e Ur? É que ele fala que a gente não devemos largar a mão dele, que nós não estamos sozinhos. Eu posso usar os três irmãos aqui na igreja, por gentileza, só para me ajudar nessa pequena administração? O irmão Harris, o irmão André e o irmão Cardoso, por gentileza. Faz tem uma vassoura aí? Vassoura, alguma coisa? Fui promovido a ator. Pai, acho que é do ministério.
Irmão, é apenas uma representação. Moisés, Arão e Hur. É assim que Deus quer essa igreja. Que eles possam andar junto, porque quando a mão de Moisés abaixa, o povo recua. Mas quando a mão de Moisés levanta, o povo avança. E assim vai ser essa igreja, devido Deus estar aqui dentro, movendo o seu agir. É assim que a igreja do Senhor vai permanecer, com a mão erguida, com a mão para cima, e o povo vai avançar. Porque hoje essa igreja pode estar vazia, mas amanhã essa igreja vai estar lotada, o pastor Récio vai ter que alugar outro lugar, porque o Senhor está aqui dentro. Essa igreja vai ficar pequena, porque o povo de Deus vai avançar. Glória a Deus. E aí, para eu poder terminar, eu venho falar para vocês assim, ó. Quando perguntarem quem é você, em 1 Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. Em 2 Timóteo, você é chamado por Deus. Em 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura. Em 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas 3,9, você é abençoado por Deus. Em Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Em João 8,32, você é livre. Em Efésios 6,10, você é fortalecido todos os dias. Em Romanos 8, você é livre de toda a condenação. Em Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. Em Romanos 8,37, você é mais que vencedor. Eu agradeço a minha singela oportunidade. Glória a Deus.